Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 25, síntese linear e síntese por superfície. Ih, gente, eu não lembro dessa figura. Tá aqui a figura já. Já? É, nós botamos da outra vez. Tá. Então vamos lá. Estudemos agora o diagrama da figura 4, tomando uma unidade de medida de tempo menor do que a empregada na figura 3, ou seja, tornando mais lento o curso do fenômeno, de modo a colocar cada criação numa distância angular maior, 45, 90 graus, etc. Podemos exprimir o fenômeno não apenas em seu aspecto de conjunto, como na figura 3, mas também em seu curso cíclico de desenvolvimento e retorno em cada uma das fases, no âmbito da própria criação. Peraí, vamos só. Da semana passada, essa É, aqui. então, essa é a figura 3, tá? Aquela que a gente viu o trajeto, né, já numa forma circular. E essa é a figura 4 que ele está falando agora, já é a nova figura que ele vai se espelhar aqui para explicar. Desenvolvimento da trajetória, ok? Dos movimentos fenomênicos na evolução do cosmos. Tá, então continuando. Assim, é possível observar melhor o fenômeno em seus pormenores com uma nova figura de seu aspecto característico, na qual os segmentos ascendentes e descendentes da linha quebrada são substituídos por uma expressão mais dinâmica, dada pelo movimento de abertura e fechamento da espiral. Então, aqui, né? Então, cada vez ele vai, né, se aprofundando mais com as figuras e com a explicação. Começamos na linha reta, né? Depois foi curvando, agora tem esse círculo aí. Então, vamos lá. É espiral, né? É. Vamos lá. A figura 4 é construída dando-se a cada fase, alfa, beta, gama, etc., a amplitude de um ângulo reto. É preferível essa amplitude em vez de outros ângulos, porque ela vos exprime com evidência maior a lei do fenômeno, através de superposições regulares de trajetória, como ocorre na realidade em um conjunto mais equilibrado no retorno dos períodos. Observemos o diagrama em suas características. Encontramos aqui, reproduzido em sua expressão cíclica, o mesmo conceito que nos pormenores da figura 3 e em toda a extensão da figura 2 tem sua expressão retilínea. Comecemos a observação do fenômeno em sua fase menos y e sigamo-lo em sua ascensão através das fases menos x e y. Quer dar uma olhada lá? Não? Não sei, acho que depois vamos ler só o Tá. que ele diz, depois a gente volta para a figura, né? Nesse ponto, o período fenomênico, depois de haver tocado um vértice, resultante do percurso completo das três fases, assinalado com a letra A nas figuras 2, 3 e 4, torna a descer e, voltando a fechar-se sobre si mesmo, percorre em sentido contrário as últimas duas fases do período progressivo. O primeiro período fenomênico, que representa a criação, fica assim completo em seus dois momentos, o de ida e o de volta, o evolutivo e o involutivo, dados pelo percurso menos y, menos x, y e gama, que vai para menos x, que constitui a primeira parte da fórmula delta. Uma vez finalizada a fase menos x, o período se esgota e, para continuar, ele se inverte novamente, retomando o movimento ascensional. Porém, este agora não parte mais de menos y, e sim de um degrau mais alto, menos x, percorrendo outras três fases ascendentes, que desta vez são menos x, gama e beta, até tocar novo vórtice, para então descer de beta para gama, onde inicia um terceiro período, retificando de novo seu caminho. Assim foi percorrido o trecho menos x que vai para gama, que vai para beta, que vai para gama, que constitui a segunda parte da fórmula de delta, correspondente à criação B. O fenômeno continua a se desenvolver obedecendo a uma lei de progressão constante.
As letras, vértices e períodos das espirais da figura 4 correspondem àqueles da linha quebrada nas figuras 2 e 3. Assim como na linha quebrada a trajetória continua a subir e a descer, também no diagrama da figura 4 continua a abrir-se e fechar-se na espiral. As criações A, B, C e D, que na linha quebrada culminam nos vértices A, B, C e D, correspondem no desenrolar-se e envolver-se da espiral os máximos progressivos A, B, C, D e assim por diante, sendo possível, a partir daí, desenvolver a fórmula de delta. O diagrama da figura 4 exprime o fenômeno não apenas em sua síntese linear, mas também em sua síntese por superfície, torna ainda mais evidente. As três faixas circulares, menos y, menos x e y, representam, no sentido espacial, a amplitude das três fases cobertas pelo desenvolvimento da criação A. Segredo. Esta produz como resultado máximo a fase Y, ou seja, a matéria, vosso mundo físico. O resultado final do percurso de cada período é a cobertura de uma fase circular maior, que servirá depois como base para novos impulsos, a fim de ocupar áreas sempre maiores. Afastemo-nos agora dos aspectos particulares do fenômeno, a fim de vê-lo cada vez mais em seu conjunto, observando-o em linhas cada vez mais gerais. A lei de desenvolvimento da trajetória típica dos movimentos fenomênicos está expressa por essa espiral, sujeita a um ritmo de pulsações que, invertendo-se continuamente, abrem-se e fecham-se, desenrolam-se e enrolam-se como numa respiração íntima. O resultado final desse permanente retorno sobre si mesmo é uma progressão contínua. Esse é o produto último desse profundo trabalho íntimo de todo o sistema. Assim, em sua simplicidade aparente, a progressão constante da evolução é o resultado de uma elaboração complexa e profunda. Dessa forma, são sucessivamente cobertas as diferentes fases em cada criação. Surge o universo físico, depois o dinâmico, depois o psíquico e assim por diante. Somando-se aos precedentes, o produto último de cada criação permanece, resultando assim numa cobertura cada vez maior da superfície produzida pelas faixas circulares concêntricas, processo pela qual todo o sistema se dilata lentamente. Eis que chegamos assim a uma síntese mais ampla do fenômeno, a síntese cíclica, expressa por uma espiral que se desenvolve em progressão constante. A expansão do sistema é constituída não apenas por seu dilatar-se em superfície, mas também pela linha ao longo da qual ocorre essa dilatação. Da mesma forma que unindo os vértices A, B, C, D e etc., da linha quebrada do diagrama da figura 3, obtém-se como expressão sintética uma espiral na qual se reencontra a linha OX da figura 1. Assim também, unindo os correspondentes máximos sucessivos de abertura A, B, C, D, E, F, G e etc., no diagrama da figura 4, obtém-se igualmente uma espiral de abertura Será constante. que a gente poderia parar e tentar ver se alguém está conseguindo Entender? materializar alguma coisa? Porque eu acho muito complexa essa explicação. Eu confesso Não sei. que eu estou Está com perplexo. dificuldade de entender algumas coisas, embora eu acho que, no fundo, no fundo, no fundo, o que ele está falando da história do eterno É, devenir, né? Mas, eu acho que é a mesma explicação que ele está dando, mas ele está avançando com um diagrama mais complexo, né, para poder, não sei, acho que é uma forma didática, né, dele explicar toda essa. mas uma forma didática de explicar para quem tem essa capacidade de absorver esse Eu, diagrama é, e entender essas ideias que ele está eu expondo. acho que ele fala em mais de uma linguagem, para Sim, poder, né, as pessoas uma entenderem linguagem. de pessoas de diversas áreas, né, com diversos modos O de que que pensar vocês para acham? A compreender. gente continua ou a gente vai na figura e Faltam tenta. 3 slides. É, então vamos lá.
Termina aí os slides. Né? Daí depois a gente fala. Podemos, portanto, estabelecer nessa espiral uma linha maior do fenômeno, na qual se desprezam os pormenores dos retornos para levar em conta apenas a progressão final. Eis aí uma expressão mais alta da lei. Traçamos assim a espiral que afirmamos ser a trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Basta simplesmente afastar o olhar da figura 4 para percebermos essa linha maior que se torna mais visível com a superposição dos três percursos pelos quais ela é formada, pois cada fase, para ser definitivamente superada e estavelmente fixada no sistema, tem de ser percorrida três vezes em direção progressiva de evolução. A primeira como produto máximo do ciclo, a segunda como ponto médio e a terceira como produto mínimo, ponto de partida ou fase inicial do processo evolutivo. Como se vê, o sistema é trino tanto em seu conceito como em seu desenvolvimento. Tomando como única linha do fenômeno essa espiral maior, a sua expressão mais sintética, veremos que o resultado final de seu desenrolar, no qual se exprime a evolução, é o percurso da abscissa vertical dado pelo traço z menos y menos x gama, beta, alfa, mais x, mais y, mais e, mais n, sendo essa trajetória apenas o resumo de todo o complexo movimento resultante do constante abrir-se e fechar-se da espiral. Veremos adiante que essa trajetória resumida, síntese ainda maior, que, contendo todas as precedentes, é produzida pela continuação de muitos trechos contíguos, nos quais estão representadas as sucessivas fases de evolução. Também é uma espiral, constituindo expressão de um fenômeno ainda mais amplo, sem jamais atingir o fim. Construiremos assim outro diagrama que nos fornecerá a expressão máxima possível por síntese cíclica da fenomenologia universal. Aí, então, teremos observado o universo em seu aspecto mecânico e vos terei revelado a grande lei que o rege. Então, vamos voltar lá. Não, o cara está dizendo assim, eu estou resolvendo a sua vida. Só que eu não sei ler nem entender como ele está resolvendo a minha B. vida. Esse, esse é o diagrama aí. Ele fala, ó, menos E, menos Y, menos X. Que é isso Isso. aqui? A Gostei interpretação dessa, de Silvio. gráfico, meu amigo. Eu escrevi para vocês aqui, vocês não sabem ler. Não, é a Ele tem que história. desenhar, né? Não, é a história não é a história do burro olhando para o poste, entendeu? Olha, Eu me sinto um burro olhando para o poste nesse eu caso. consigo entender melhor com ele falando do que com esses diagramas, mas tem Não, gente que vai olha, preferir deixa eu visualizar. tentar, deixa eu tentar ver o que eu entendi aqui. Hum. A Aham. evolução é essa linha vertical, Qual? Vamos Essa tá? tentar daqui, né? mostrar. Essa daqui. É. Essa é a É, a evolução. linha Essa aqui. vertical, É. tá? E, O bom, ele tempo é à começou de um direita. ponto lá, na horizontal aqui, que ele chamou de A, tá? Mas não dá para Depois ele identificar. veio para um B embaixo aqui, que seria o A, O A tá ele botou aqui? como se fosse o início de um determinado momento aí, É, tá? Porque a abertura aqui é que é o tempo, é, tá? Ou seja, o rodar em torno dessa aham. linha aí é para você sempre chegar num ponto mais alto ali da evolução, É, a gente vai tá? girando assim, Mas você tem que rodar isso aqui sempre, é. tá? Então Hum. ele botou o A na horizontal aqui, ó, lá no centro, mais perto do centro, Não é esse tá aqui, o não? A. O B está embaixo aqui, O ó. B é Então ele aqui, ó. estuda de um ponto que ele E chamou de mediano ali e É. veio para um mínimo. Aí vem o C. É, aí vem um C, depois o D já está lá mais alto, D, tá? Mas ele depois o tem que E. retornar, ele vai ficar girando aí. É. Esse é o processo, né? Eu gostei quando ele falou aqui que parece com a respiração, entende? Ou seja, para mim ele está falando de Deus está respirando aí nesse momento, Uhum. entende? Mas isso daí, ó.
eu até me abstrairia desse detalhe aí porque a gente não vai entender bem essa coisa. Mas o que fica para mim é eu tenho daqui para frente sempre um caminho de subida, É, Uhum. tá? E eu vou ter altos e baixos nessa coisa aí, tá? É necessário que eu compreenda isso e que eu tenha, digamos assim, a força para sair desse baixo aqui, para ganhar impulsão para chegar realmente aos valores positivos. Porque se eu ficar preso a essa parte de baixo, a parte negativa da coisa, eu vou estacionar, entende? Eu vou tentar, depois, com muito mais dificuldade, a elevação, que é o caminho a ser feito. A elevação deve ser buscada sempre, entende? Mas se eu estaciono embaixo, esse caminho se torna muito mais pesado, mais difícil de você subir. Subir o monte é sempre mais difícil, né? é. Exige mais esforço, né? Exige muito mais esforço. Então, são conceitos dessa natureza que eu enxergo numa figura dessa. Agora, analisar geometricamente a figura é muito complicado mesmo. É. Eu acho que é uma Porque, para linguagem que mim, ele usa para outras pessoas, pessoas da ciência também, que de repente conseguem olhar esse gráfico e entender melhor. Eu assisti uma isso. palestra de um físico sobre a grande síntese. Ele nunca tinha lido nada do Pietro Baldi. Ele leu a grande síntese e em 3 meses ele fez uma palestra. Ele explicou essa grande síntese toda em números, em matemática. Eu não entendi nada da palestra dele, mas eu achei fantástica a forma como ele viu. Então, assim. Eu acredito que sejam formas, né, diferentes de explicar para poder atingir um outro público Os também, mais né? diversos Porque públicos. diz que todo mundo diz que a grande síntese é a Bíblia da ciência, né? Então é É. explicar tudo que a gente, né, tem no Evangelho através de uma outra linguagem. Mas aqui, ó, o que a gente pode observar também é o seguinte: ele saiu de uma reta, veio para um plano, que é isso que ele está mostrando aqui no plano. E se eu botar mais uma dimensão, se eu botar uma superfície, agora, em que eu tenho um plano aqui e um plano vertical, tá? E essa área toda, entende? Como é que ficaria essas curvas aí? É muito mais complicado de mostrar isso, entende? É, Tá? Então, e isso não para, essa questão das dimensões aí, por exemplo, aqui, ó, ele está em duas dimensões, esse plano, tá? Se tivesse numa reta só, era uma dimensão, Você está falando tá? aqui, né? Só para a gente entender. Aqui a Isso. gente está em duas Então, em três dimensões. Quando dimensões, a você gente já tem pega isso, espaço. olha aqui o cursor. Aqui a gente está trabalhando duas dimensões, é isso? Está vendo o cursor? Pois é, exatamente, estou Então, vendo. as ordenadas x e y são duas dimensões, né? É. Agora, tu imagina no centro aqui uma outra reta partindo para cá, mas na minha direção, lá no centro, Ah, tá? E aí você cria, então, já é uma figura espacial. Tá? hum, Já não é mais um plano, entende? E essa espiral está girando nesse plano, tá? E aí se você criar mais uma outra dimensão, tá? Já ficariam quatro dimensões. E por aí você vai até o infinito. hum, Eu me lembro muito de uma aula que eu tive que o professor falou o seguinte: olha, a derivada do espaço em relação ao tempo chama-se velocidade. Se você derivar a velocidade em relação ao tempo, chama-se aceleração. Se nós derivarmos a velocidade, a aceleração em relação ao tempo, existe a figura matemática, mas a gente não tem nome para ela. Só que ela existe também, é uma figura matemática que existe. Entende? Então, ó, eu tenho o espaço e o tempo. Aí, na, naquele momento em que a derivada é o momento em que o tempo tende a zero. uhum. Naquele momento em que o tempo tende a zero, eu tenho uma coisa chamada velocidade. Que é É o máxima, espaço né? dividido pelo tempo. E que é Tá? É máxima. quilômetro por hora, Uhum, é metro por segundo, e por aí vai. Tá? Então, se eu pegar essa figura da velocidade, que é
espaço sobre tempo. E depois dividir pelo tempo de novo, eu vou ter espaço dividido por tempo ao quadrado, por exemplo. Tá? Isso chama-se aceleração, que a gravidade é uma aceleração. Tá? Então, são coisas aí do mundo fenomênico que realmente eu acho que para explicar num gráfico desse aqui fica muito confuso. Uhum. Mas a física criou a matemática para se explicar. A matemática é uma explicação física. Tudo que a gente tem na matemática tem uma razão de ser aqui Tinha gente, inclusive, que dizia o seguinte: matemática é uma igualdade, sempre. É uma equação que você tende a igualar um lado com o outro, Uhum. tá? E você, para fazer essa igualdade funcionar, você normalmente usa o termo zero, que significa nulo, tá? Você para descobrir uma coisa que está incógnita, que os nomes já dizem aí, descubra a incógnita tal, tá? Então por aí. Mas aqui eu penso que eu não vou falar mais a respeito disso, não. Entende? Vamos pensar filosoficamente só. Não, mas eu acho... Não, tudo bem, Herédio, mas é como a própria Rita falou, né? De repente, o Pietro Baldi fez esse livro para um público mais específico, né? Então, daí ele necessitar utilizar esses recursos até para que essas pessoas possam compreender. Mas para nós, digamos assim, né? Dentro aí da nossa, talvez, dificuldade de compreensão, a gente sabe que ele continua tentando mostrar das mais diversas formas o chamado devenir, da evolução contínua da criação, né? E aí ele está dando detalhes que, para quem é capaz de imergir nesse detalhe, certamente vai perceber outras coisas que a gente não está É. percebendo, né? Mas, a grosso modo, para nós, ele está reforçando aquela ideia de que o universo é uma estrutura dinâmica que sempre está evoluindo, evoluindo nessa transição energia, matéria, energia. Energia sempre ele está fazendo esse caminho, né? E a cada caminhar disso, esse ser, esse mundo, esse elemento químico, ele está cada vez mais desenvolvido, mais apurado em relação à sua trajetória, né? No nosso caso, a angelitude, no caso do planeta, sei lá, se converter em energia, no caso dos elementos químicos, a ter uma outra constituição, eu não sei, mas eu acho que é essa a ideia, não? Ou Ô, não Silvio, faz eu penso sentido? que aqui ele está falando, por exemplo, da necessidade da reencarnação, Sim, é, tá? Então, ele não pode falar disso para um cientista realmente que não acredita na sim, reencarnação, é verdade. tá? É, Mas é, o cara vai descobrir na hora que ele fala desse processo aqui de involução, por exemplo, de é. Uhum. retorno, É, entende? é verdade. Olha só, é uma coisa você fala sempre que a matemática é material, mas o universo todo, ele é todo baseado na matemática, né? Tudo assim. E eu, Isso. eu acho isso super abstrato. Eu não consigo ver muita Pois é, porque a gente. materialidade nisso. Assim, minha percepção, eu sou péssima em matemática e eu acho que é uma coisa muito assim abstrata, até demais. E eu sei que o universo inteiro, ele é todo matematicamente, foi todo matematicamente construído, né? Porque tudo é explicado através da matemática. Então, mas Pois eu, é, mas a matemática surgiu para nós aqui depois da física. O homem tinha necessidade de fazer qualquer coisa e ele não sabia fazer conta ainda. Ele marcava lá em cima do cabo da sua espada quantos ele tinha matado para saber aquilo, entende? Enfim, e a coisa começou por aí, eu entende? acho bem Aí abstrato vem umas historiazinhas que eu não sei se são verdadeiras ou não, mas que os árabes inventaram lá a questão dos números. os números, é. Os Uhum. números arábicos que nós usamos aí a partir de ângulos, tá? Ele fez uma figura em que o ângulo tinha um ângulo ali, ele chamou de um aquilo, É. tá? Quando ele botou, quer dizer,
o 1 não tinha ângulo nenhum, né? Era uma reta, né? Se não me engano. E por aí vai. Mas o detalhe não importa, no meu entendimento, é a conceituação física que nós temos aqui, ela não absorve, por exemplo, o espírito. É. O espírito, no meu entendimento, fica fora desse conjunto de coisa que eu não consigo enxergar matematicamente o espírito dentro da física. Agora, no mundo físico, sim. Eu venho com. Oiê! Tem alguém dando seu parecer aí, ó. Oi, Olá! O que Vitor. você falou? Conta pra gente aí, vai. Cara, eu tô pondo a luva. Fala pra ele. Tô botando a luva. Tô botando a luz. Eu pensei que É, ele quer Ah, se então tá Deixa eu bom. te. identificar. Eles estão estudando lá, vai continuar a estudar. Mas é isso, gente. Eu penso que vocês me desculpem, mas eu não, eu tenho muitas dificuldades e, por exemplo, eu já soube que o Einstein tentou, baseado nesta obra aqui, encontrar uma equação universal e não Não, conseguiu teorizar. A gente fica muito preso a conceituações físicas pois é. para falar do universo como um todo, que tem essas coisas que transcendem, É. entende? E, né? Vou fazer uma equação para o universo, tem muitas abordagens que a gente ainda não tem preparo para isso. é. Agora, aqui dentro, como é o que ele falou, se a gente reduz essa amplitude aí da evolução para uma encarnação, por exemplo, a gente consegue enxergar alguns fenômenos da nossa vida. Por exemplo, hoje eu observo o estado de do meu corpo, né, que não é meu, é um corpo aqui, pô, muito mais descendente do que aquele que eu, quando eu tinha, sei lá, 15, 20 anos, pô. Uhum. Eu Foi estou num inter- descenso bastante acelerado. Mas foi interessante você falar nisso. Eu acho bem interessante. Continua. Porque isso me lembra uma coisa, se você me permite, que eu ouvi uma palestra. Foi bem legal você de falar isso, do Haroldo, porque eu acho que é exatamente isso também que o Pietro Baldi está falando aqui. Ele está falando em ciclos, né? Num conjunto de ciclos. E como você bem colocou, Arédio, o que que acontece? É muito fácil a gente perceber uma semana, né? O que que aconteceu na sua vida nessa última semana? É fácil, é visível, você tem elementos materiais até para dizer para você o que aconteceu em uma semana. Já é mais difícil a sua percepção em um ano, né? Você tem elementos, mas a percepção já é mais difícil. Aí é como o próprio Ared falou. Aí você olhar a sua vida em 60 anos, não que seja impossível, mas é mais difícil. Então você imagina nós pensarmos na existência. Ou se você não quiser, pensa em 2000 anos atrás. Para nós, como humanidade, olharmos a nossa história de 2000 anos atrás, já é muito mais difícil. E nós tendemos a cometer muitos erros porque uma série de coisas não são palpáveis nessa nossa observação, né? Então, eu estou olhando essa coisa aqui, né? Na verdade, o Pietro Baldi está falando em ciclos, só que ele está falando em ciclos aqui, se a gente pensar em tempo, num tempo que transcende a minha capacidade de imaginar essa coisa, né? Porque ele está falando da criação, de repente, da Terra, ou da criação da Via Láctea, ou da criação. Quer dizer, a coisa é cada vez maior, 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 e num espaço de tempo que eu não tenho elementos para Mensurar. perceber isso. Embora ele está dizendo que é a mesma coisa. O ciclo, do, sei lá, do nascimento de uma macieira equivale ao ciclo do nascimento, sei lá, de uma outra coisa que vai demorar um pouco mais. Mas passa-se pelos mesmos percalços, pelas mesmas dificuldades, mas que essa coisa vai cada vez evoluindo, crescendo, né? Sei lá. Vai expandindo aqui, né? Então, a nossa ideia Fazendo de ciclo. ciclo, a depender do tempo, né? Ela é muito complicada.
É igual agora, a gente não está dizendo que a gente vai entrar na transição planetária. Por Já quê? Porque a estamos. cada ciclo de 25.920 anos, a Terra verticaliza o seu eixo. Mas a gente não tem elementos, digamos assim, né, quantitativos, sei lá, para a gente afirmar que isso é um fato, né? É lógico, existe uma série de especulação, mas você pode afirmar que, de fato, a cada 25.920 o eixo, de fato, eu não sei se a ciência tem essa capacidade. Fala aí. Não, o seu Tá teu está fechado, Aurélio. fechado. Tá O fechado, seu está Aurélio. fechado. Tá fechado, Aurélio. Está fechado o seu coisa. Aurélio, não estamos te ouvindo. Tá fechado. Não estamos te ouvindo. Não, eu estou dizendo que É, essa questão da verticalização do eixo, a ciência pode comprovar isso sim. É. E acho que não é de um momento para o outro, não. Ela já está se verticalizando há muito Há muito tempo, vai tempo. sim, chegar. E dentro do é, ciclo. é decorrente de movimentos planetários, cara. A Terra tem uma infinidade de movimentos que a gente não percebe, não é só rotação e translação, Sim, entende? Então, essa questão magnética que ela também sofre dos outros astros, já que ela é um grande magneto, faz com que esses movimentos também sejam movimentos que são imperceptíveis para nós que estamos aqui dentro dela, dentro do sim, sim, próprio sim. veículo. É. Mas é essa Mas dificuldade que eu estou dizendo que ele está tentando explicar para a gente, né? Mas que não é fácil essa nossa percepção. aqui, por exemplo, ó, uma das coisas que eu percebo Hum, nessa mudança do eixo aí são as mudanças das estações do ano aqui. Entendeu? Eu estou aqui. O ano passado, por exemplo, a gente não sofreu as mesmas consequências que as desse ano. Os ventos que são provocados aí em torno disso aí são decorrentes de toda essa fenomenologia aí, é calor, entende? São os aspectos magnéticos também envolvidos, entende? As chuvas são decorrentes desses ventos aí e da evaporação, né? O vento naturalmente vai empurrar aquelas nuvens que saíram da superfície dos mares aí, dos oceanos e rios, lagos, tá? E aí vai chover em outro lugar, por exemplo, entende? uhum. Os Então, fenômenos El Niño e Laninha, que são fenômenos cíclicos, né? As pessoas às pois vezes é, não mas se isso tocam, isso está mas ele mudando, acontece. digamos assim, o curso também. O curso não é mais o mesmo que tinha há alguns anos atrás, entende? É, porque eu acho que tudo muda mesmo. Tanto que aqui a gente vai mudando, aqui vai saindo do centro, você vai alterando outras coisas, né? Você vai abrangendo outros fenômenos, outras coisas no meio do caminho. Então, conforme a gente vai expandindo aqui essa espiral, né? Conforme a gente vai, ó, começou aqui bem no centrinho, e você vai expandindo para C, para E, depois para F, para G, você porque vai aumentando o, como é que fala? O A perímetro, né? abrangência, O perímetro aqui. o diâmetro, sei lá. Uhum. Aí quer dizer, a gente vai tendo contato, eu acredito que com diferentes fenômenos também. E é por isso que o Adolfo diz que, na medida que você evolui, você adquire uma maior área de compreensão de Deus, ou da criação, ou do É, que universo. olha só como É, expande, que você né? vai expandindo, né? E uma outra coisa, né? Eu não sei se eu estou falando besteira. Você pode pensar no seu inconsciente e na sua superconsciência, né? Porque, na verdade, o seu inconsciente está aqui dentro. Na medida em que você evolui, que você tem essa maior percepção da criação de Deus, ao mesmo tempo você adquire uma maior consciência de você mesmo. Não sei, mas está isso aí a gente está chutando. Vai. Mas ele sugeriu aqui uma coisa: Hum. afastemo-nos dos aspectos particulares do fenômeno, a fim, Calma ou aí, eu seja, tenho que olhar a figura. vamos ver o fenômeno de longe. É. Mas se eu olhar de longe, eu vou ver como se fosse um grande buraco, né? Pois é, mas Um redemoinho. deixa eu ler de novo aqui o que ele está falando. Ó. A fim de vê-lo cada vez mais em seu conjunto e observá-lo em linhas cada vez mais gerais.
A lei de desenvolvimento da trajetória típica dos movimentos fenomênicos está por esta espiral sujeita a um ritmo de pulsações que se invertem continuamente, abrem-se e fecham-se, desenrolam-se e enrolam-se. É como uma respiração íntima. Gostei muito dessa figura da respiração, porque na hora em que cessa a nossa respiração, cessou simplesmente a manifestação física do corpo, entende? Então, ou seja, para mim, isso aqui, ele está falando só do mundo físico, ele não falou do mundo espiritual aqui, Pô, mas entende? vem cá, você se afastando dessa figura, você percebe isso? Vamos olhar a Não, mas figura. ele esquece, não, o afastar aí, que para mim ele está dizendo o seguinte: não fixe num detalhe só, observe o fenômeno como um todo. Tá? Independente, aquilo ali é só uma representação do que está acontecendo conosco, Sim, entende? mas o que eu digo para você, se eu me afasto dessa figura, eu estou vendo como se fosse a figura de um redemoinho, mas Isso, não olhando ele de fora, é olhando ele de cima. Eu não sei isso, se você tem essa isso, percepção. A minha percepção é de um redemoinho, mas eu vendo ele de cima, né? Tanto é que isso. aqui, ó, e aí ele está crescendo aos meus olhos. Então, é É, como se, Zé, quer ver aquela uma figura que eu acho que vai ser legal para gente? O túnel do tempo. chama-se vórtice esse Não, redemoinho. lembra do túnel do tempo, daquele seriado, Túnel do Tempo? Ah, eu não vi. Ah, não, a minha ideia é exatamente isso. É que eu vou Mas assim. mas os vórtices, por Uhum, exemplo, ó, você sabe que a água no Polo Sul, ela, quando você solta ela em cima de uma bica, qualquer lá de uma pia, tá? Ao descer, ela forma um isso. giro numa direção. Se você tivesse no Polo Norte, É ela o. giraria no outro sentido. Por quê? Porque o centro está atraindo ela com forças que fazem esses movimentos. É. Ared, posso dar um pitaco bem nesse ponto que você tocou agora? Eu, eu fui com a Marlene no Equador. Hum, E na cidade de Quito, bem no, não sei se alguém de vocês já foi lá, não? Bem não. no centro, bem no meio da cidade de Quito, passa a linha do Equador. É, Uhum, E então tem lá um centro todos. um centro de turístico bem na linha. E a primeira coisa que ocorre é o seguinte: antes de inventar o GPS, os franceses tinham definido a linha do Equador 100 metros longe de onde hoje é, depois que surgiu o GPS. E sobre a linha do Equador, tem uma linha, como se fosse aquela linha do campo de futebol, tá? Uhum, E aí os caras fazem essa experiência que o Arédio está falando. O camarada chega lá com uma pia, dessas pias de redondinha, e uhum. põe lá uma jarra d'água do lado de cá, do lado do sul do Equador. Ela roda, eu acho que é no sentido horário, eu acho tá? que é. Aí ele vai 12 centímetros para lá e joga a água e ela rola em Do sentido outro lado. contrário. É. Coisa mais linda, assim, aquilo é Pois é, marcante, mas sabe? isso, o Valdir, tem explicação física para isso. São os fenômenos do magnetismo e Sim, da gravitação, sim, tá? A gravitação é que faz essa coisa ser atraída. A água, a molécula de água, é atraída para o centro. Só que magneticamente ela tem forças centrífugas impulsionando ela também, entende? E aí ela gira nesse sentido. Como ela está no lado de lá e tem que ir lá para baixo, ela recebe esse movimento aí, entende? Então, já me mas explicaram essa isso aí. figura, você não tem a ideia, que o Silvio estava falando de olhando de cima, ela parece que ela tem essa figura, ela tem esse desenho. É, É. é sim. É, Tem é isso sim. aí, chama-se vórtice. É. Vórtice. Inclusive, tem um. Eu acho que eu já mostrei para vocês aí uma figurazinha. Se você procurar lá, trajetória do sistema solar,
vocês vão encontrar lá um indiano que falou do movimento do Sol se deslocando a 74 mil quilômetros aí, arrastando o conjunto planetário. O conjunto planetário, para ele, formaria um vórtice também. O deslocar-se desse conjunto é que formaria aí os rastros dos planetas formariam um vórtice, entende? Mas isso é contestado aí por muita gente também, tá? Mas vocês podem encontrar isso aí. Bota lá no Google, a trajetória do sistema solar. Vocês vão ver isso aí. Que na Eu verdade até salvei isso aqui, ó. Eu posso tentar mostrar para vocês ou tentar mandar para vocês também para vocês verem isso. Mas é muito interessante o assunto. porque fica uma coisa estranha, né? Na verdade, quer dizer, a gente gira tendo por comando o Sol. O Sol, por sua vez, gira em relação a não sei quem. A Via Láctea gira em relação a também não sei quem. Quer dizer, mas a pergunta Onde é é a o centro do seguinte: universo? não, mas a pergunta é o seguinte: então, se a gente está sempre se deslocando, né? E o que que ficou aqui? Porque ficou, em tese, um vazio, não? Atrás de mim, e tem um grande vazio à minha A frente, né? gente não Ô, volta? Silvio, é por Oi. isso que eu acho que realmente ficam as ideias. É o pensar do indivíduo, da coletividade. A gente, quando estuda história, a gente percebe nitidamente o pensamento de um determinado momento, de outro, poxa, entende? Então, A Rita está perguntando se a gente não volta. Eu Não, acho que a gente não volta, porque, na verdade, não para o ponto não, a inicial. gente está sempre, quer dizer, em cima de um líder. O nosso sistema planetário aqui está sempre sendo regido pelo movimento do Sol. E a gente está sempre fazendo esse movimento do Sol. Mas o Sol, por sua vez, não está no mesmo lugar. Ou eu estou falando besteira? não, o Sol não está no mesmo lugar de jeito Ele- nenhum. e assim como Não. os planetas Mas também. A Terra. aí eu chamo a atenção é o seguinte, ó. Essa questão é física pura, só física. Sim, A gente não está abordando aí aquilo que para nós nos interessa, que é realmente esse aspecto espiritual. sim, sim. Que é o espírito aí, no meu entendimento, ele não tem esses movimentos só. Ele não age bem assim. É diferente de. É igualzinho àquela questão. A lei de ação e reação, eu posso prever o resultado da lei. Mas a lei do causa e efeito, eu não posso prever o resultado. Como o A gente próprio. costuma dizer que a lei de causa e efeito é a mesma lei de ação e reação. E não são, não. Uma física que matematicamente eu demonstro, tá? Sim, Agora, eu matei alguém. Será que eu vou morrer também? Vou ser morto por aquele alguém? E se eu mudar a minha postura? Entende? Então são coisas que não é bem assim, ó. Do jeito que você feriu, você vai ser ferido. Se a gente mudar, a gente não é ferido daquela mesma forma. Vai ter que fazer a compensação, mas de uma outra maneira, entende? Porque o processo é evolucional para o espírito. Agora, fisicamente, é essa coisa aí, ó. A gente está é, olhando uma figura que, né, pode não estar sendo muito bem entendida por nós, o autor pode não ter explicado direito, pode ter uma porção de coisa. sim, mas Arédio, mas o espírito, dentro de determinados ciclos, ele vai seguir esse movimento que você está chamando que é físico. Dentro de determinados ciclos. Porque ele Porque, está por preso. exemplo, nesse momento, O a problema é Terra. a prisão em que nós estamos colocados. Eu já entendi, mas o que eu estou dizendo é que o espírito, em determinados ciclos, ele segue essa movimentação física que a gente está falando, por exemplo, a Terra. Ela não está no mesmo lugar, ela está fazendo um movimento em torno do Sol, né? Então, e ela está acompanhando a trajetória desses planetas. Então, os seres que vivem nesses planetas e que seguem o Sol, dentro de um determinado ciclo, eles fazem esse movimento.
Se eles vão fazer eternamente, eu não sei. Até porque a gente pode viver num mundo, passar para outro, não sei o quê. Mas eu acho que eles seguem. Não sei. É meio complicado, tá? Mas a gente tem que pensar nisso. Mas valeu, gente. Ó, tá na hora, vocês falam. É, a gente descobrir isso tudo. E aí, Valdir, você quer dar um parecer final para a gente finalizar aqui? Ou parecer final para finalizar é Quem terrível. sou eu? Quem sou eu na fila do pão aí para dar? Bom, o Eu Bira não acho que está isso aqui hoje, aqui, né? na verdade, serve de base para alguma coisa que o Aranjo falou muito bem aí, da parte espiritual que não está sendo tratado, mas Uhum. eu acho que não está sendo tratada ainda. É, eu também acho. Não, gente, peraí. Entendeu? Essa pequena base que nós estamos tendo, ela vai ser importante para quando a gente estudar a parte espiritual mais na frente, que eu acho que a gente vai É. ter mais compreensão. É. Mas eu acho que ele está falando o tempo todo da parte espiritual, se a gente olhar, como disse o Arédio, do ponto de vista espiritual, porque ele está falando aqui do devenir, tentando explicar para a gente, por A mais B, esse devenir, que a gente não esteja entendendo, é possível, mas ele está falando, né? É, É ele, só a forma com que a gente encara, né? eu acho que É, ele. aqui eu Hum, penso que ele está contestando, em outras palavras, o Big Bang, uhum. Aí eu não sei, aí é que mais não profundo. teve começo nem vai ter fim. Essa. É, Mas acho que o Valdir falou que ele vai falar mais vai. explicitamente da Não, parte vai, mais à espiritual. frente Porque por ele vai enquanto tratar está realmente mostrando o gráfico, para a gente soa como uma coisa muito física, né? É isso que eu acho que ele está É. falando, mas que isso aí tem tudo a ver com a O nossa parte capítulo, se eu não me espiritual. engano, o capítulo 26 já é bem legal. Assim ele diz aqui, É, ó, é aqui, isso ó, mesmo. É. assim, em sua simplicidade aparente, né, desse gráfico aí, que não é nem tão simples assim, a progressão constante da evolução é o resultado de uma elaboração complexa e profunda. Dessa forma, são sucessivamente cobertas as diferentes fases em cada criação. Surge o físico, o universo físico, depois o dinâmico, depois o psíquico e assim por diante. Uhum. Daqui a pouquinho a É. gente vai começar a Você compreender um sabe que pouco. me ocorre aqui, Não. o... Não, mas e quando ele termina aqui, ó, perdão, Valdir, deixa eu só ler Não, aqui, não, ó. Quando ele por termina favor, aqui, ele diz, continua. ó, teremos observado o universo em seu aspecto mecânico e Uhum. vos terei revelado a grande lei que o rege, tá? Ou seja, ele está falando só do aspecto Mecânico, por enquanto. externo, mecânico. Ele foi claro aqui realmente, entende? Uhum. Aí ele não abordou ainda realmente enfim, é só a gente ter consciência disso, Ok. né? Mas o aspecto mecânico também não quer dizer o físico, não. O aspecto mecânico é como a coisa funciona, como o movimento, né, se Então, dá. pois é, Mas mas a coisa não é só, funciona. mas não é só físico. É, Físico tá é certo. incrível, né? É, o aspecto mecânico eu não entendo sendo somente como físico, é como uma coisa funciona, É. né? O mecanismo de alguma coisa. Porque a gente liga logo, né? Vai direto, a A gente vê a forma. palavra, a gente mecânico, a gente já vê um instrumento, alguma coisa assim. Mas na verdade ele está falando de como a coisa Funciona. funciona, como é que ela anda, né? Como é que é isso? Como você vê, né? É porque o mecânico Mas dá eu para. li aqui nesse momento Hum. a palavra mecânico é como o mundo externo, o mundo Então, é Uhum. igual você vê o aí. nobre como uma coisa negativa, a mesma coisa. Não, não, não é isso Eu estou vendo não. a mecânica não Eu como acho uma que ele coisa não está física, abordando aqui nessa figura dele ali o espírito. né? Eu acho que Eu a não tenho. mecânica que ele está falando é como é que a coisa funciona, mas eu não sei se é exatamente só a matéria, não. Bom, Acho que mas eu não quero contestar vocês, não. Vocês já tinham dito aí que a gente está falando demais e está na hora da gente ir embora, né? não. Não. A gente pode falar, pelo amor de Deus. Pode Ainda tem uma falar. hora. O Valdir ia falar alguma coisa aí, que aí eu não sei. É, Não, eu eu cortei, ia, você perdoa. Finaliza aí, Valdir. não, eu ia falar o seguinte: a gente vai estudando, vai estudando, vai estudando, e a gente vai se afastando daquele ponto em que a gente ouve as pessoas. Deus desceu a sua mão pesada e castigou o fulano porque fez isso, isso, isso. E eu acho que quanto mais a gente vai estudando, a gente está se afastando daquele ponto
que, que para mim é um ponto, nem é um ponto de partida, e tem muita gente ainda pensando assim. É. Uhum. De Ok. repente ainda Eu está acho muito ótimo perto que a do gente centro. esteja pensando muito longe desse Da ponto de vontade partida, de Deus, Deus quis assim. né? Não sei. É. Não, mas Antes Deus de quis você assim é chegar, porque é Valdir, muito cômodo, o né? Silvio já me mandou lá para o planeta higienizador. Não, eu só falei que. Não, quem foi que você. E não, e ele achou que isso é castigo. Entendeu? Eu O vou ficar Arete vai feliz se eu dar for para aula lá, lá. pô. Ele Vai vai lá ser o ajudar o mestre povo, lá vai da ajudar o sabedoria, povo. então. É. Não, é porque a gente sabe que você pode ir lá com o seu nobre coração ajudá-los. Eu ainda não estou em É, condições disso. Eu preciso continuar na Certamente. Terra. Eu preciso continuar na Terra, porque eu não, ainda não não estou tem esse apto. conhecimento todo, né, Silvio? Ainda não estou apto a ser missionário, entendeu? Então, eu tenho. Não, não, Ô, não. Silvio, Deixa ele dando aula para a gente aqui. o detalhe é Viu, Arete? acolhimento, Continue Silvio. dando aula para a gente aqui. Não, nada de planeta higienizador, não. Olha, na verdade, a gente precisa de estar reunidos. A gente vai se reunir onde nós formos atraídos. A É gente já deve verdade. estar junto há milênios. Eu falo para ele, ó, esse grupo aqui já se encontrou muitas outras vezes. Então, ó, se ele vai para o higienizador, vai todo mundo. Não, tá na hora de cada um, não, cada um vazar para um Vai lado. todo mundo. Não, não tem essa não. Eu A lei sinto não que é assim, existe não. um certo medo aí né? Eu se- O que está me esperando lá do outro lado? Entende? Fica com medo, não, Aurélio. Estaremos juntos. Claro. Não, eu não tenho medo, não. Eu acho o seguinte: eu peço realmente nas minhas orações que o Senhor do Universo me leve para onde eu tiver que ir e que eu faça o trabalho que eu tenho que fazer lá, pô. É, Entende? Que eu ele tem seja que ser capaz útil. disso. É. Só isso. É, Não Aliás, importa onde. aliás, é só isso que a gente não tem outra opção, né? Deixa eu ler um poemazinho rápido. ó, É, Vai, ó, o vamos livro lá. é esse aqui, ó. Vai, Ó, é rápido. tá bom. Três sentimentos é o título. Vai. Aham. Três sentimentos. Eles são seis daqui. Aí ele diz assim, ó: a terra adusta a perder de vista e a ação de três homens joeirando o chão. Ao primeiro indaguei: que fazes? Eu? Respondeu-me amargo: atormento-me no trabalho deste solo infeliz, donde nada certamente retirarei. eita. Ao segundo, inquiri: que realizas? Eu? Interroga-me respondendo: trabalho e vou seguindo porque o destino do homem é trabalhar. Ao terceiro, perguntei: que fazes aqui? Ele parou, retirou da face o porejante suor e, com voz cansada, mas alegre, fitando a amplidão, esclareceu: eu preparo, primeiro, uma seara onde medre o trigo para o pão. Depois, uma sementeira para alimentar a terra toda. E, por fim, um pomar, em cuja sombra de árvores frutíferas espoquem flores e sorriam perfumes balsamizantes à natureza, por enquanto ainda árida e triste, e volveu sorrindo à ação. Aí ela conclui: o espírito aqui chama-se Eros, mas é uma moça, tá? O espírito de uma moça. Ela diz o seguinte: ó: a revolta obnubila a razão e infelicita qualquer atividade. O pessimismo obscurece toda a paisagem de luz, mesmo a do futuro ridente. A confiança enriquece de júbilos e borda de beleza o deserto, que se transforma em bênção de fartura ou a dor que lapida para a felicidade da vida. Então são posturas, Uhum. né? Como é que a gente está enxergando o mundo onde eu estou trabalhando, né? Gostei muito disso. É. Também. Uma mensagenzinha simples, mas muito bonita. A gente pode sempre encerrar com um poema, aí você lendo um poema pra gente. É, Verdade. verdade, Você verdade. aceita a É, parábola do se eu tiver, semeador. digamos assim, a inspiração para trazer um poemazinho curto desse, eu gosto, sim. Então pode, já Então, encerramos hoje com o seu poema.
Viu? Poema da Eros. Tem gente que O trabalha, livro, tem ó. O gente que livro é esse constrói. aqui, ó. Isso. Esse foi do mesmo que você trouxe na semana passada, não foi? Não, Foi outro essa semana livro? passada foi Pássaros Livres, Ah, Pássaros Pássaros Livres. Tá. livres. do Rabindranath Tagore. Aí Tá. você diz que não Eu gosta achei, de que você não é todo racional, mas está aí nas poesias, né? achei bem interessante o Ared ter essa ideia aí, que ameniza um pouco esse estudo que a gente tem do livro, porque a gente fica tão racional na cabeça, e você trazendo os poemas, a gente parece que Cabeça desce, fervendo, ameniza o negócio. a Adorei essa tua cabeça está ideia. fervendo, aí vem uma aguinha calma. É, Exato, Não, exato. e é muito reflexivo, né? São é, poemas reflexivos. é. Uhum. Tem muita Manda, coisa bonita. Amélia Rodrigues, então, tem coisas lindas, mas só que são mais extensos, né? Então, Uhum. mas é, gente, ó, Vou botar a vamos nossa acabar, né? música. Vocês vão botar uma música? Não, não, que a não música sei, eu não, ia então tá fechar com o bom. poema dele mesmo, Então já tá fechou. feito. Sim. Então tá bom. Ao Vitor, tchau. Ô, Vitor, É, Ai, olha, nossa, eu orei. gostei da Olha só. sua aula, viu? Deu Ô, sono Vitor, aqui, ó.